Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom estar com vocês nesse momento tão especial, tão importante, onde celebramos cada conquista. Celebramos cada dia um novo dia, porque Deus é uma torre forte, Ele te fortalece dia após dia. O nome do Senhor é poderoso, porque há poder no nome de Jesus, há poder em uma determinação do nosso Deus. Então você precisa aprender a usar mais o nome de Jesus, porque o nome do Senhor Jesus é uma torre forte. Ele dá decretos, ele dá autoridade. Você tem autoridade com o nome do Senhor Jesus. E a sua família é abençoada. A sua família fica segura quando você tem um Deus que te protege, que te livra, que te guarda. E nesses 21 anos estamos só aqui com vocês, mas Deus tem nos levado a outros lugares anteriormente e aqui na sequência, juntinho com vocês, fechando essa década, indo aí mais para outras décadas e fechando ciclos e abrindo portas e fechando portas. É isso que Deus faz na nossa vida. Ele fecha, ele abre o que ele abre, ninguém fecha o que ele fecha, ninguém abre. Então que ele feche as portas do vício, das drogas, do pecado, da prostituição, da briga, da intriga, da confusão, do mau relacionamento. Então, que você possa se conectar com pessoas de fé, de ânimo, de coragem, que olhe para a frente, que olhe para o alto, que queira te impulsionar para coisas maiores e melhores, porque você é um provocador de milagres, sabia disso? Onde você chega, os milagres acontecem. Por quê? Porque você é um provocador de milagres. A sua presença traz luz na escuridão de alguém, nas trevas de alguém, na mente de alguém que está ali cansada, oprimida, perturbada, triste. Você chega às grandezas de Deus aí. Por isso você está aqui juntinho. Todos esses anos aprendendo o quê? A pôr em prática o que você aprende. Tudo que você ouve, você passa para frente. Você não fica guardando informações. As informações não foram feitas para você ficar aí guardando. Não, você tem que evangelizar, você tem que discipular, você tem que levantar essa nossa geração aí, jovens e crianças, homens e mulheres que estão ao seu lado, à sua volta, na faculdade, na escola, no trabalho, no condomínio, no aeroporto, no ponto de ônibus, na rua. Onde você está ali a presença de Deus. Você vai ao médico, Deus vai com você. Você vai viajar, Deus vai com você. E o que ele faz? Ele coloca pessoas, conexões, pessoas que vão ser bênção na sua vida e você vai ser bênção na vida dela. Até o desconhecido é abençoado porque ele chega perto de você e flui o mover, o agir, as grandezas de Deus. E Deus faz isso na nossa vida. E não tem sido diferente com a família Agindo Deus, quem impedirá, e toda a nossa equipe, todos os nossos intercessores, todos aqueles que nos acompanham já todos esses anos aí, levando paz, levando luz, levando libertação e restauração. Libertação e restauração, ela vem com palavra e oração. Então aqui é palavra e oração, elas andam junto. Palavra e oração andam junto, porque só oração fica uma heresia, tem que ter palavra. Palavra, ela dá respaldo, ela dá o caminho, ela dá a direção. E Jesus nos ensinou isso. Então, ouça a palavra, medite na palavra, leia a palavra, seja disciplinado, discipulado pela palavra. E ela anda junto com a oração, ela que vai te sustentar no dia mau. Efésios diz isso. Então, ela vai te sustentar no dia mau. Então, quando você lê lá em Armaduras da palavra de Deus em Efésios 6:10, ele diz para você blindar, proteger a sua mente, o seu coração, o seu entrar, o seu sair. Então, quando a gente blinda a nossa mente, não tem praga, não tem peste, não tem mentira, não tem perturbação que vai te oprimir, porque Deus te defende. Queridos, quando você entra num ambiente que tem câmeras e ali está blindado, ali está protegido, tem alguém de olho em você, imagina Deus. Ele tudo vê. Não tem como se esconder de Deus. Ele te defende, pastor Edson e amados queridos. Então é Ele que te defende. É Ele que te defende, é Ele que te protege. Então você não tem que justificar nada para ninguém. Ele está vendo tudo. O Deus que tudo vê está de olho em você. As pessoas estão de olho em você. Que Deus é esse?
que te abençoa? Que Deus é esse que te deu um emprego desse? Que Deus é esse que te deu uma esposa linda para casar? Que Deus é esse? Serve Ele, ande com Ele e você será visitado e surpreendido. Estamos muito felizes nessa manhã, porque tem ouvinte novo aqui, pastor Edson. Muita gente sendo conectada. E eu vi na programação de hoje. E esse mês de janeiro vai ser uma unção para os 12 meses. Sabe, Deus me deu uma palavra de céus abertos. Quando estávamos orando, já em janeiro, Deus disse assim, ó, céus abertos, vai abrir as comportas celestiais. Ó, a segunda palavra que Deus nos deu, estávamos juntos numa imersão e Deus disse assim, ó, o que você não conquistou em 3 anos, Deus vai fazer em 1 ano. Sabe o que é isso? Ele vai fazer em 1 ano aquilo que você lutou 3 anos. É muito forte, porque você sabe, janeiro já começou diferente, pastor Ed. Sim, é verdade. Diferente mesmo. Para você começou diferente? Como você está? Sim, Como você está? eu estava em Santa Catarina. Tem ouvinte de Santa Catarina chegando também, o pessoal tá ligadinho, muita gente legal, muita gente nova, muita gente incrível. E os filhos dos nossos ouvintes, os funcionários, os clientes, aí na sua empresa, passe para ele essas informações, diga, ó, você vai ser o melhor funcionário do mês, porque eu tenho sido um bom servo para te ensinar. Eu digo isso para os meus alunos, eu digo, ó, você está lá para ensinar. Quando você ensina, eles ficam melhor que você. Isso é incrível, isso é maravilhoso, isso é memorável, extraordinário. Jesus fazia isso com os seus discípulos. Ele pedia para os discípulos, vai, faz, tenha fé. Ele motivava, pastor Edson, os seus discípulos. E o agir de Deus, quem impedirá, está aqui para motivar você. Para motivar você. Exatamente, motivar, encorajar, inspirar, tudo isso. Porque Deus age, Deus inspira. Eu sempre digo que Deus, ele é o maior encorajador, ele é o maior motivador para a gente fazer a coisa certa, né? Ele disse para Josué, esforça-te que eu te ajudarei. Aí Deus deu ali uma dica para ele. Sim. Não se aparte da tua boca o livro desta lei e medita nele dia e noite. Então é para dizer o seguinte, vai tomar uma decisão? Fale com Deus, consulte na palavra o que Deus quer. E você vai decidir com mais segurança quando Deus está ali na sua decisão. Você decide, mas Ele quer te dar sabedoria para essas decisões. Tá bom, gente querida? Mais gente? Tá bom. Meditar com segurança é entender o que você lê. Você tem que meditar. Meditar e entender. E quando você lê, medita, entende, você coloca em prática. Não é verdade? Então você vai meditar, entender. Não precisa de pressa. Pega aí o livro de Gênesis, pega um capítulo da Bíblia por dia e você vai meditar, você vai saborear. Sabe quando tem aquela mesa posta linda na sua casa? Você não come correndo. Você prepara aquela mesa maravilhosa. Está lá no Salmo 23. O Senhor prepara uma mesa. Ele prepara uma mesa. Então essa mesa de alimento físico tem a mesa de alimento espiritual. Então você não come correndo. Você prepara no melhor prato, você prepara a melhor toalha na sua mesa, você prepara os talheres, você prepara para receber o seu amor, os seus filhos, não é verdade? Então Deus, ele tem uma mesa preparada. E essa mesa preparada não come com pressa, precisa tempo. Tempo, renúncias. Renúncias, quem sabe você deixou de fazer algo para estar aqui hoje juntinho com a gente ouvindo essa programação. Mas vai ser glória, vai ser bênção, vai ser vitória. Por quê? Porque você tira um tempo para Deus. Quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo. Anote essa frase. Quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo. Porque é Ele que te dá um abrigo, Ele que te dá o livramento. Sabe aqueles problemas que você tem para resolver ainda hoje? Ele vai à sua frente, destruindo muralhas, quebrando fortalezas. E quando você chega lá, já está tudo resolvido. Porque essa peleja não é sua. Você não tem que pelejar. Queridos, quando eu aprendi isso, eu aprendi lá para o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Então, quando você descansa nele, confia nele, Salmo 37,
Ele agirá. É Ele que vai agir. Então anote aí, essa peleja não é minha. Eu não tenho que pelejar. O meu Jesus, poderoso Ele é, para fazer infinitamente mais. Ele vai além daquilo que você pensa, sonha ou imagina. Você já teve essa experiência? Você pediu algo para Deus e Deus deu algo melhor? Você teve essa experiência? É forte, é muito profundo. Verdade, pastor, eu estava fazendo um negócio, precisava resolver uma coisa séria e Deus foi à minha frente e fez melhor que eu. Claro! Ele é Deus, Ele é médico, Ele é advogado das causas impossíveis, as causas perdidas, põe na mão dele. Ele é aquele que, quando não tem nada, Ele multiplica. Ele multiplica. Ele multiplicou os pães e os peixes, o azeite. Ele multiplicou o bolo do profeta. Ele é poderoso. E para Ele não precisa coisas grandes. É nas pequenas coisas que Ele faz o impossível. Vai lá, pega aí uma causa impossível. Anote aí. Olha, pastor, a causa impossível está no meu trabalho, mas tem uma pessoa lá difícil. Então, Deus vai te ensinar a lidar com pessoas difíceis. Ele vai te moldando, te lixando, te capacitando, te ungindo, te adestrando para as batalhas. Ele vai te lapidando como brilhante. Ele vai te lapidando. Ah, não, pastor, o meu problema está no meu casamento. Está difícil essa esposa. Está insuportável. Está difícil esse casamento. O que eu faço? Coloca nas mãos de quem sabe resolver. E deixa ele fazer. Deixa ele fazer. Mas faz a sua parte. Porque a parte de Deus já está pronta. Exatamente, é isso aí. Dicas, orientações que eu digo que são as nossas pérolas de sabedoria. Pequenos ensinamentos, né, que vão ajudar você e vai ativar alguma área da tua vida. Talvez para alguns é na área pessoal, dos negócios, outros na área conjugal, familiar, né, em alguma área. Sempre a gente precisa, todo mundo precisa de uma direção, de uma orientação, né? Então, que bom que você está com a gente. E lembrando que nós vamos orar, vai ter o momento da oração, aqui é a primeira meia hora, estamos aqui com vocês, mas tem muita coisa para acontecer. É isso, e falando de dica, falando de casamento, vai aí uma pérola de sabedoria para você. Você quer ter um casamento abençoadíssimo, abençoado, alegre, feliz? Tira as comparações. Olha. Para de comparar a sua esposa com a mãe dela, com o pai dela, com alguém da família dela, porque teve algo ruim, algo errado. E você não consegue lidar com essa comunicação saudável. Então, no casamento, precisa ter uma comunicação saudável. E qual que é a comunicação errada? É a linguagem da comparação. Você não pode ficar comparando um filho com o outro, aquela pessoa com a outra. Ah, você tinha que ser igual aquele funcionário, ele era bom. Então, as comparações diminuem a pessoa. Diminui a sua produtividade, sabia disso? Então, valorize as pequenas coisas, os pequenos detalhes. E as grandezas de Deus vão resplandecendo aí na sua vida. Pérolas de sabedoria. Tenha uma comunicação saudável. A comunicação saudável é aquilo que você entende, o que o outro está falando. E é interessante dentro dessa linha, as pérolas de sabedoria para casais, a hora que você falou, veio uma frase na minha cabeça que muita gente já falou, fala, eu já ouviu. Tem gente que diz assim, todo homem é igual. Deixa eu ver, todo homem é igual. Há controvérsia, né? E eu estava justamente analisando isso aqui, porque geralmente quando uma pessoa diz assim, nesse caso é a mulher que vai falar, geralmente, né? Todo homem é igual, geralmente isso aqui é porque essa pessoa teve um contexto ali de frustração amorosa, né? De decepção por algum comportamento da pessoa que não foi legal. Então, ela começa a apontar para um padrão que ela percebeu ali. Então, ela acha que todos os homens são idênticos. Por isso que tem pessoas, eu não gosto de usar essa palavra sorte no amor, mas ela não consegue ter êxito no amor, em alguns casos por causa disso, né? Você está falando de comparação. Então, às vezes a pessoa teve um problema com alguém, um namorado e tal, e acha que todo homem vai ser daquele jeito. Então, às vezes ela está frustrada.
E tem homens também frustrados também, né? Mas a gente já ouviu essas frases por aí, acho que o ouvinte já ouviu, talvez até já falou, né? Ah, todo homem é igual, só muda endereço, né? É mais ou menos isso. Mas são coisas populares que vão falando e vai pegando, mas não é bom, porque eu discordo disso aqui, né? Cada um é cada um, algumas coisas podem ser semelhantes, mas tudo não, entendeu? O amor, ele não é invejoso. O amor, ele não fica competindo com o outro. O amor, ele é benigno. Ele é misericordioso. O amor, ele não se ensoberbece. O amor, ele é cheio de misericórdia. O amor, ele não folga com a injustiça, mas com a verdade. Porque a verdade vai prevalecer. Não adianta mentir, porque a verdade vai aparecer. E um abismo chama outro abismo. Então começa mentindo aqui, depois vai mentindo ali. Quando vê, você não sabe o que fazer com tanta mentira. E você começa a acreditar até na sua própria mentira. Então, no amor não pode ter essa confusão. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas não é um sofrimento doloroso, dolorido, difícil. É um sofrimento que um ajuda o outro. Lembra quando você namorava? Você atravessava ali uma cidade. Atravessava o rio Ribeirinho, lá no Pará, lá no Belém do Pará, não é verdade? Lá em Santarém. Você atravessava lá águas e águas para encontrar aquela amada, não é assim? Ah, vai de barco, vai andando mesmo, vai a pé mesmo, vamos mergulhando, mas nós vamos se encontrar. O amor, ele faz isso. Ele cria situações para encontrar a sua amada. O amor, ele nunca falha. Ele nunca falha. Então, eu deixo essa frase para você. Amor, amar o outro, é olhar para a mesma direção. Você não pode, um puxa para frente, outro puxa para trás, outro puxa para o lado, outro empaca. Tem aquela situação de meninice, de criancice. A Bíblia diz que quando eu era menina, pensava como menina, fazia comidinha de menina. Eu cresci, sou uma mulher, comportamento de mulher, de adulto, de esposa, de mãe e de pessoa adulta. Então tem casais que têm aquela meninice, criancice, birra. E por quê? Porque aquela criança não foi tratada, não foi curada. É uma mulher ferida, é um homem ferido e ele joga aquilo para o casamento e não dá certo, não funciona. Então vamos crescer. 2026, o ano do extraordinário. Vamos crescer em Deus, vamos crescer na palavra, vamos tirar esses projetos aí que estão na gaveta e vamos colocar para frente. Então o amor não tem ciúme. Tem gente ciumenta aí, hein? O amor não tem ciúme. O amor deseja que o outro cresça, prospere, evolua e juntos na mesma direção. E para encerrar esse bloco aqui, certo? Tem outra frase também, que até de um livro de um amigo nosso que escreveu, quem ama, cuida, né? A frase é bonita, mas a prática, né, às vezes é delicada, né? Quem ama, cuida. Então, se você ama alguém, cuide desse alguém. Né? Se não cuida, é porque a pessoa não consegue cuidar nem dela mesma. Então, se cuide, se ame, se valorize e depois cuide do outro. Que alegria preparar essa reflexão junto com você. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Esse versículo nos lembra que o nome do Senhor é mais do que uma palavra. É refúgio, é proteção, é segurança. Em meio às tempestades da vida, quando tudo parece instável, podemos correr para ele e encontrar paz. A torre forte simboliza um lugar alto, seguro, onde o inimigo não alcança. Assim é o Senhor para aqueles que confiam nele. Quando invocamos o seu nome, não apenas encontramos abrigo, mas também força para continuar. O mundo pode oferecer falsas seguranças, mas somente em Deus encontramos proteção verdadeira. Ele é o nosso escudo, nossa fortaleza e nossa esperança. Portanto, hoje escolha correr para essa torre forte. Não importa o tamanho da luta ou da aflição, o nome do Senhor é suficiente para guardar, sustentar e renovar. Quem confia nele está seguro. Meu janeiro,
começou bem diferente. Ó, que legal, tá vendo? Bacana. É isso aí, depende da sua percepção. Muitos estão falando que está pesado, está difícil. Está difícil para quem não ora, para quem não fala com Deus, para quem não tem projeto, para quem não tem alvo, para quem não tem foco. Por quê? Porque se o mundo jaz no maligno, Deus é maior, Deus está acima da tempestade, Deus está acima do vento, Deus está depois da nuvem, a bênção vem e passa. É milagres, prodígios e maravilhas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. As aflições já existiam antes, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. É impressionante porque a pessoa é assim, ó. Quando ela tem um desafio, uma luta, uma batalha, ela trava. E outras pessoas no meio da luta, da guerra, da batalha, ela cresce. Então você precisa entender como você funciona. Ó, pastor, eu sou o seguinte, se eu tiver problema, eu me tranco, eu me fecho, eu choro, eu desanimo, eu esqueço de todo mundo, eu quero me isolar. Então isso é um tipo de pessoa. E outras pessoas, quanto mais pedrada ela leva, mais ela faz um castelo. Então você precisa entender como você funciona. Então, se você está desalinhado, se você está desprogramado, se você está sem foco, sem direção, você está usando mais o seu lado negativo. Mas se você tem uma meta, se você tem um propósito, você vai usar mais o equilíbrio da sua vida. O equilíbrio da sua vida. Você precisa ter equilíbrio. Então, você está muito desanimado, você está muito triste, você está muito preocupado. Então, esse seu lado negativo vai aflorar mais, vai crescer mais. Olha que forte, torre forte. Foi o primeiro versículo que eu li no início dessa programação. E na sequência, o Clarence Williams continuou essa palavra. Então, isso se chama o quê? Visão, revelação, comunhão, sinergia, conectar com a palavra, entender a palavra e continuar naquela palavra. Ele é a nossa torre forte. Ele já morreu por você. Ele já ressuscitou por você. Ele já fez a sua parte. Agora é com você. Josué 1, vai nessa sua força. Mas que força, pastor? Eu nem tenho força. Vai nessa pequena força. Mesmo que a sua fé seja pequenina, do tamanho de um grão de mostarda. Diga a esse monte, sai. Sai enfermidade. Sai desânimo. Sai murmuração. Há poder nas suas palavras. Há poder em uma determinação sua. Meu mentor, ele sempre diz assim para mim, que eu sou feita de desafios. Eu tenho que ter um desafio. Eu estou sempre concluindo projetos e começando outros projetos. Eu funciono assim, eu sei como eu funciono. E a minha pergunta é, como você funciona? Você trava, você avança, você prossegue, Deus está te curando agora. Deus está te impulsionando agora. Deus está te libertando dessas amarras. Você está preso em problema, você está preso em uma situação, você está preso em algo. É hora de soltar essas amarras. Por isso, eu disse, os céus estão abertos. Toma posse. Toma posse porque tem provisão no deserto. Tem provisão chegando para você. Mas você não pode ficar parado. Então, eu sou 50%, você é 50%. Se eu fizer a minha parte, eu vou conseguir a minha vitória. Mas se você não fizer a sua, vai ficar no mesmo lugar. No mesmo lugar. Onde eu atendi uma senhora, ela disse assim, eu disse para ela assim, se arruma, fica bonita, cheirosa, perfumada, dá um trato nesse cabelo. Seu marido precisa de uma esposa melhor. Pastora, ó, o negócio é o seguinte, eu tô bem assim, eu vou ficar assim, eu vou morrer assim, e eu não quero que mexa aqui. Então tá bom, minha querida. Ela morreu muito jovem. Ela não queria mudança dá trabalho. Ela não queria uma transformação melhor para o seu casamento, transformação melhor dá trabalho. Ela não queria uma vida. Ela queria estar estagnada, depressiva, naquele canto. Então, se você não quiser nada, nada vai acontecer. Se você plantar nada, nada vai nascer. Olha para a terra e fica olhando para a terra. Não planta nada, não planta nada. Só olha para a terra e vê aquela terra ali olhando para você. Não planta nada, vai nascer nada. Mas se você planta uma boa semente, um grão vai nascer uma espiga. Uma semente vai nascer uma plantação. Uma semente. Que semente você planta?
amor, dignidade, caráter, amizade, relacionamento. Ah, pastora, mas tudo tá difícil, mas tudo tá difícil, mas tudo tá difícil. Sempre esteve. Sempre esteve difícil. Um dia eu estava com um problema de saúde, eu fui ao médico e eu fiquei apavorada. Meu pai tinha falecido, eu estava muito triste, eu estava ficando depressiva. E eu fui no médico, mandei ele fazer um check-up no meu coração, eu já achei que eu ia morrer também. Aí o médico disse assim para mim: filha, sempre morreu gente do coração. Você só está triste. Fica triste, chore, passe por esse momento de luto e depois vem para a vida. Ele não me medicou, ele não me examinou, eu sentei ali em frente àquele consultório e aquele médico só disse isso para mim. Então, você pode ficar triste, você pode chorar, você pode se isolar, mas não por muito tempo. Passou de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vira uma depressão, um pânico. Algo vai crescendo aí e você precisa de ajuda. Então diga: eu preciso de ajuda, Senhor. Me livra dessa escuridão. Quando você verbaliza isso, o céu se abre sobre a sua vida. Você só está cansado, pastor, eu estou cansado dessa vida, cansado dessa família, cansado desse trabalho. E quando você abre o seu coração, Deus fala assim: ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados. Porque Ele sabia que nós estaríamos em algum momento da nossa vida cansados. Mas Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Tudo vai passar. Tudo passa. Mas a palavra permanece para sempre. A palavra não muda, a palavra não falha. Ela permanece. Ela permanece. Passa ano e vira ano e a palavra permanece. Eu tenho um aluno que eu disse para ele ler o livro de Provérbios, pastor Edson. Ele começou a ler Provérbios e ele ficou apavorado, porque ele nunca tinha lido a Bíblia, e ele disse assim: mas bem Provérbios, mas o Provérbios ele mexe comigo, eu vou ter que mudar, eu vou ter que transformar, eu vou ter que ser o melhor filho, eu vou ter que ser o melhor marido, a mulher vai ter que ser uma melhor esposa. Então a palavra ela nos compromete, ela nos alinha, ela nos limpa, ela vai arrancando tudo aquilo que não presta e ela vai transformando, ela traz o aquebrantamento, a mudança, o renovo. E ele disse: pastor, eu dei uma paradinha. Eu disse para ele: vai lá no canal do YouTube, tem lá os 31 provérbios. Então, ouça, já que você não consegue ler, você vai ouvir provérbios, os 31 dias. Ele começou a ouvir. E tem lá no canal do YouTube. Tem provérbios lá, tem salmos lá. Com certeza. Tem de tudo lá. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem comida boa, né? Tem comida boa. Onde é o endereço? Agindo Deus Quem Impedirá. @ADQI no YouTube. Lá eu gravei até, teve um ano que eu gravei os 31 capítulos, né? Sim. Lendo, um por um, tá tudo lá. Mas voltando aqui, vou pegar um gancho aqui no que você falou, sobre essa questão da pessoa, o momento que você passou lá quando o meu sogro, seu pai morreu e tal. E quando você fala algo, vem um texto na minha cabeça. Esse é o bom, né? Esse é o bom, andar em dois, né? Sim. Já se conecta com a palavra. E Deus me fez lembrar aqui, quando Davi, ele teve um momento na vida dele que ele deu um baita de um escorregão e houve um pecado ali, né, quando ele acabou se juntando ali com a Batseba, né? E a Bíblia diz que daquela união, mesmo conturbada, a mulher se engravidou, só que essa criança veio a morrer. Essa criança morreu e teve ali uma situação difícil. E em 2 Samuel, capítulo 12, do 15 ao 25, fala essa história. Eu vou fazer um resumo aqui. E o profeta Natã, ele foi anunciar que a criança morreria como consequência do pecado de Davi. Então, o profeta teve que falar isso para o rei. Davi era um rei, né? Então, o profeta falou: Davi, a criança vai morrer em consequência do seu pecado. Sim. E diante daquilo ali, a Bíblia fala que Davi, ele jejuou. Davi, ele chorou muito, ele passou noites e noites e noites prostrado no chão, implorando a Deus pela vida do filho, né? Recusando até comida. Mas, nesse caso, o filho de fato morreu. E com isso ali, diz no verso 19 e 20,
que quando o filho de Davi morre, os servos de Davi ficaram com medo de lhe contar, temendo sua reação. Só que ele percebeu o ocorrido e a Bíblia diz que Davi reagiu de forma surpreendente. Ele levantou-se, lavou-se, mudou as suas vestes e foi à casa do Senhor para adorar. E em seguida ele conseguiu comer. O que a gente aprende aqui? Ele se reergueu. Então tem pessoas que ela teve um problema no passado e ela ainda carrega essa aflição, essa frustração, essa tristeza, mas não é isso que Deus quer para a pessoa. Deus quer que ela se reerga. Davi pecou, falhou, teve as consequências, ele se acertou com Deus lá, enfim, tudo tem consequência, né? A verdade é essa, né? Porque às vezes a pessoa só faz coisa errada, vai ter consequência, obviamente, né? Deus perdoa pecados de quem se arrepende, mas existe consequência, não é? Então, e Deus restaura. Então, Davi teve o seu momento de luto, de tristeza, mas depois ele se reergueu. Ele tomou banho, se arrumou, se ajeitou lá, porque ele tinha que tocar a vida e depois ele entrou no prumo de novo, vamos assim dizer, né? Então é isso que muitos de nós temos que entender. E a história diz assim, que após esse luto, Davi consolou a Batseba e posteriormente aí que veio a nascer quem? Salomão. Você vê que como Deus é misericordioso, aí que nasce Salomão, que depois se tornou o rei de Israel e que escreveu Provérbios e outros livros, né? Por isso que é importante o aquebrantamento. O arrependimento. Vai e não peques mais. Então, se você é um acumulador de mágoa, se você é um acumulador de problemas, sabe aquela pessoa que é acumuladora? Ela não joga as coisas fora, ela vai acumulando. Um dia eu vou usar e não usa nada e vira lixo. Ela é um acumulador. Então, tem pessoas que é acumulador. Acumulador de mágoa. Gente, é impressionante. Tem pessoas que ela é acumulador de mágoas. Ela não se dá bem com o padeiro na esquina, com a costureira naquela rua, com o mercadinho. A mulher lá do mercadinho, ela também não gosta da mulher do mercadinho. Ela também não pega aquele Uber, aquele táxi. Ela não passa naquele ponto de ônibus. Porque lá naquele ponto de ônibus, todo dia tem uma pessoa que ela encontra, ela não gosta daquela pessoa. Então, ela vai quebrando relacionamentos. Então, se você é essa pessoa que fica quebrando relacionamentos, quebrando pontes, porque pessoas são pontes, lá na frente, você vai precisar daquela pessoa. Nós vivemos em um mundo em que nós precisamos aprender a nos relacionar. Pastor, eu nem quero lá na minha família, porque se eu chegar lá, eu não gosto de nenhum deles, e eles também não gostam de mim, e assim sucessivamente, todos ficam irados, um brigando com o outro. Eu tenho uma comunhão muito forte com esse meu primo de Santarém, e ontem nós estávamos conversando sobre isso. A nossa comunhão é muito forte, mesmo distante. Quando ele quer falar comigo, eu quero falar com ele, a gente se fala online. E é uma comunhão desde a infância, lá quando a gente começou no ministério. Lá quando a gente começou a cuidar de gente, começou a cuidar de pessoas, começou a cuidar de jovens, começou a cuidar de crianças. E nós fomos crescendo em Deus. E os nossos relacionamentos não se quebravam. E as pessoas estão lá, prosperaram, cresceram, cada um no seu caminho. E eu aprendi isso com meu pai, eu aprendi isso com Jesus, aprendi isso com os meus mentores, aprendi isso com Jesus. Jesus ensinava isso. E ele olha para aquela mulher e diz, cadê os seus acusadores? Onde estão aqueles acusadores? Mas ele dá uma palavrinha final. Ó, vai, mas não repita, não peques mais, não faz de novo. Então, se você está fazendo de novo, está acumulando coisas, vamos lançar já nesse mês de janeiro, nos pés da cruz, para você ter os meses de vitória na sua vida. Deus nos chama a isso, a responsabilidade. Então, Davi fazia isso. Ele tinha um coração arrependido, quebrantado, ele reconhecia o seu erro, então rasgue as vestes. Se proste diante de Deus e diga, de novo, Senhor, eu escorreguei, de novo, Senhor, eu não consegui me levantar, mas na força do Pai, na força do Filho, na força do Espírito Santo, me ajude a mudar. Eu quero, você tem que falar essa frase, você tem que verbalizar. Eu quero mudar, me ajude, e Ele te ajuda. E nós estamos aqui junto com você. Há momento agora de libertação, de restauração. Você já lembrou o quê? Deus já falou com você. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, ele faz lembrar. E quando ele lembra, ele cura. Ele restaura, ele renova.
E Salmo 119, 105 se torna uma realidade na sua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele vai iluminar os seus passos. Ele vai iluminar os seus passos, pastor Edson. Sim. Coisas maiores e tremendas vão acontecer em nome de Jesus. Amém. E fechando esse bloco aqui, vamos encerrar com a palavra inicial que foi de céus abertos. Né? Céus abertos. Céus abertos. Eu separei aqui Mateus capítulo 3, verso 16. E eis que os céus se abriram, Sim. e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, céus abertos, na realidade, é quando Deus manifesta a sua presença, o seu agir. E muitos vivem debaixo de promessas, não é verdade? Muitas pessoas vivem debaixo de promessas, mas sentem como se o céu estivesse fechado. Fechado, é. Por exemplo, nós fomos sexta-feira à noite, Sim. às 23 horas, orar no monte. E lá ficamos por um tempo, orando. E, de fato, existiam outras pessoas lá orando também, de outros grupos de oração, mas, de fato, estava um clima um pouco pesado. Por quê? Porque é outra coisa, existe uma batalha espiritual. Gente, preste atenção no que eu vou dizer para você. Tudo que está acontecendo no Brasil, em todas as áreas, sem querer especificá-las, você é inteligente, e nas nações, tudo é também um conflito espiritual. As forças do mal, elas estão querendo o quê? Destruir o quê? Pessoas, famílias. Uma das estratégias do inimigo é justamente desfazer o cristianismo na terra. Está entendendo? Por isso que Paulo, o apóstolo, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Eu vou falar aqui meio por código, mas o nosso foco é o espiritual aqui. Mas entenda, o que está acontecendo no próprio Brasil, você precisa entender que por trás existe uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, e existem forças ocultas que querem dominar a nação. Isso não é só a nossa, todas as nações têm. Está entendendo? É uma disputa, né? Então o inimigo existe, né? Existe no planeta Terra, em alguns lugares, locais em que existem pessoas poderosíssimas que elas estão alinhadas com o próprio Satanás. Entende? Eu estou falando de uma coisa um pouco mais forte aqui, para você não ficar entrando, principalmente nós aqui no Brasil, em discussões aqui na Terra por causa de família, principalmente nesse ano que no Brasil você sabe o que vai ter no final do ano. Então você tem que entender que você tem que ter discernimento espiritual para você não entrar em discussões que não levam a nada. Entendeu? Porque tem coisas espirituais por trás. O que o inimigo quer? Ele quer o quê? Divisão das famílias, confusão, morte, tragédia. Ele quer tudo isso que não presta. Do inimigo não vem nada de bom. Mas por que nós estamos falando, então, céus abertos? Porque os céus abertos é quando Deus manifesta a sua presença. E nós podemos mudar a atmosfera de onde você chegar, você pode mudar através do poder de Deus na sua vida. Sim. Maior é aquele que está em nós, que é Jesus Cristo. Ele é maior, ele está no controle de tudo, ele tem o poder sobre tudo. Mas entenda, nós estamos em batalha. Quando eu falo nós, estou se referindo ao mundo inteiro. Tanto é que um ouvinte falou, vamos orar para o mundo inteiro. Exatamente. Hoje nós não podemos pensar apenas no nosso bairro, bairrista, né? É uma questão global. Alguém pode até pensar, pastor, mas eu estou cheio de problema, o que me interessa isso? É aqui que está o detalhe. Você tem que... Eu estou explicando coisas espirituais para você não entrar em demandas que não é para você ir entrar. Entendeu? Muito cuidado, que esse ano vai ter o lado bom, pastor Eva. Mas é importante eu falar nessa maneira, eu estou escolhendo palavras aqui, mas os ouvintes nossos são um povo inteligente. Eles estão pegando aqui a revelação espiritual e outros fatores também. Se os céus estão fechados, se tudo parece bronze, se tudo está difícil, comece a mudar o seu ambiente. Amém. O seu ambiente profético, o seu ambiente aí na sua casa. Coloque música, adoração, louvores. Atraia a presença de Deus. Você tem crianças em casa. Eu ensino para as mães todo dia. Criança escuta tudo. Jovem vê tudo. Eles estão de olho
nos pais, na família, nos vizinhos. Então, o seu ambiente que te adoece. O seu ambiente precisa estar saudável, sarado, limpo, cuidado, zelar, amar, cuidar. Amar, zelar, cuidar. Hoje eu vou ter uma reunião com as mulheres, eu vou explicar sobre isso, a culpa. Você fica carregando culpas, você fica carregando mágoas, você deixa o seu ambiente impuro, sujo, infrutífero, você atrai coisa ruim. Por isso que muitas pessoas falam, que céus abertos nada, pastor, aqui o céu está fechado, aqui está tudo bronze, aqui está tudo escuro, aqui está tudo difícil. Claro, você fechou o seu ambiente profético. Eu estou ensinando já há algum tempo sobre ser o guardião aí da sua casa. Você tem a chave da sua casa. A sua chave você não dá para os outros. A chave da sua casa, a chave do seu carro, é o seu lugar. É o seu lugar. É o seu lugar que você habita ali. É a sua proteção. Então você vai guardar aquilo que é protegido pelo Senhor, a sua casa, o seu coração, a sua mente, a sua família. O homem, a mulher, ele é o guardião, ele protege. E quando ele não está, a casa fica vulnerável. A empresa fica vulnerável. Você já viu? Quando o dono, o gerente sai, os funcionários ficam numa boa. Fica vulnerável para o erro, para fazer coisa errada, para chegar atrasado, para fazer as coisas erradas. Por quê? Fica vulnerável. Então Deus, ele nos chama a isso, a responsabilidade. Então, começando pela casa, pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo nosso Brasil, pela nossa nação, e assim sucessivamente. Então, orar, entrar na brecha, é isso, começa pelo seu lar, pela sua família, abençoando os seus filhos, abençoando o seu casamento. Vai lá no quarto dos seus filhos, abençoa eles. Eles não estão lá, eles não estão vendo, mas Deus está vendo. E a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração dos pais, ela pode muito em seus efeitos. A unidade dos filhos para com os pais, dos pais para com o filho, ele vai ter uma sociedade frutífera. Ele vai ser um trabalhador abençoado e abençoador, como José, onde ele entrava, a bênção acontecia. Então começa de dentro para fora, é dentro da casa. Então você cresce no meio da luta, você cresce no meio da batalha, você cresce no meio das guerras, mas você sai mais que vencedor. Deus te proteja, Deus nos proteja, Deus proteja a nossa nação, o nosso Brasil, os empresários, os empreendedores. É isso que eu ia falar. Você que é um empreendedor, um trabalhador que trabalha e está nos ouvindo agora, o seu cliente vai ser abençoado porque você é o guardião aí da sua empresa e está ouvindo essa palavra. A sua cliente que vai pegar essa roupa aí na costureira, você que está costurando agora, ela vai ser abençoada. Por quê? Porque você está ouvindo essa palavra e essa pessoa já está sendo abençoada porque você vai levar o produto até ela. Você entende isso? Então, agindo Deus que impedirá, unindo famílias, unindo povos, unindo nações para um grande propósito, para um grande projeto. E vai ter mudança, vai ter transformação, vai ter milagre, vai ter resposta. Aquele peso nos seus ombros, pode procurar, já saiu. Aquela dor, aquela insônia, aquela enfermidade já sumiu, pode procurar. Aquela dor que você estava, 8 da manhã, 9 da manhã, já sumiu. Por quê? Porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra renova, a palavra restaura, a palavra restitui as estruturas físicas, mentais, emocionais, fisiológicas. Ela vai de encontro à sua necessidade. Então, Deus já visitou o seu futuro. Tem milagre chegando, pastor Edson, para você também. Amém. E a boa notícia de tudo isso, né? A boa notícia sobre os céus abertos, que Deus é especialista em abrir céus. Conforme está escrito lá em Apocalipse, a porta que ele abre, ninguém fecha, que ele fecha, ninguém abre. Então, ele abre os céus, não é? Então, quando os céus se abrem, a presença de Deus se manifesta. A voz de Deus é ouvida e o propósito de Deus é revelado para a pessoa. Olha que texto aqui incrível. Gênesis 28:16. Naquele lugar, certamente está o Senhor. O que significa isso aqui? Quando os céus se abrem, não é apenas uma bênção material, mas uma manifestação espiritual. Foi o que aconteceu com Jacó. Lembra quando Jacó lutou com o anjo?
Deus estava ali presente, não é? Então Jacó não mudou de lugar, mas ele mudou aquilo que a pastora falou, a percepção, né? Gostei dessa palavra, percepção. Ele mudou o entendimento, a visão, ele viu com os olhos diferentes. Por isso você tem que tomar cuidado com as brigas, intrigas e confusões familiares aí nos seus relacionamentos, na sua empresa e na sua casa. A pessoa vê diferente. A pessoa vê diferente. Você olha para o céu, tá aquele sol lindo, maravilhoso. A mulher fala assim, hoje eu vou lavar roupa porque vai secar tudinho. O homem fala assim, vou jogar bola porque o dia tá lindo, então eu tô saindo. Então, o homem tem uma percepção, ele tem um entendimento. A mulher tem outra percepção, tem outro entendimento. Por isso vocês têm que se entender. Porque senão vocês vão brigar a vida inteira e ninguém vai entender ninguém. Uma dica que eu dou aqui, às vezes funciona. Às vezes funciona. Às vezes. Tipo, às vezes, se o marido quer uma coisa, a mulher quer outra, então o ideal é o marido, eu te apoio nisso, depois você me apoia também. Assim, a sociedade boa, né? É porque tem sonhos que são pessoais. Vamos lá. Também, tem né? sonhos que são pessoais, CPF, pessoais. O que é sonhos pessoais? Carteira de motorista, passaporte, documento, faculdade, estudo, trabalho é individual, é o CPF da pessoa. E tem sonhos que é conjunto, é os dois, comprar uma casa, é junto, comprar um navio, um barco, um avião, não sei o que você quer comprar, algo maior, é os dois, é a família. Um móvel para casa, é os dois, então é dentro, é na casa, ele dá a casa e ela vai imobiliar aquela casa, você está entendendo? Então tem sonhos que é individual, tem sonhos que é junto, a gente fala muito isso no projeto de vida, porque é aí que dá as brigas, as intrigas, as confusões. A mulher tem um valor X, ela quer reformar a casa, o marido quer comprar uma moto, a moto é pessoal, é para ele que vai ficar andando de moto por aí. Mas às vezes a moto também é para ele ganhar dinheiro, pastor. Vamos ver, né, o que ele acha sobre não é isso. Passear. Não é o meu caso. A moto para ele ser motoboy, talvez. Sim, mas nesse caso não era. Ela queria reformar a casa, bom. o dinheiro estava ali, guardadinho. Ela tá me ouvindo, ela sabe o que eu tô falando. Capaz. Aí, pastor, o que eu faço? Eu reformo a casa? Então tá. Então não vou reformar a casa, também vou comprar um carro. Daí dois briguentos que não se briga. Não se briga assim. Então pega o dinheiro da reforma e compra um carro e ele compra uma moto. Então dá briga. Quando você entende o relacionamento, é lindo, queridos. É maravilhoso, é só love, só bênção, só vitória. Isso é a pura verdade, porque a gente vai fazer daqui menos de um mês 36 anos de casado. E de fato... Tudo isso já? 36? Muitas coisas que eu quis, eu consultava duas pessoas. Primeiro Deus e depois você. Sim. E quando Deus aprova e a esposa aprova, pode ir que vai dar certo. Nem que tiver problema, mas Deus vai dar um jeito. Deus aprovou e a esposa também. Faz uma experiência. Não concorda para você ver. Vai dar tudo errado. Aquela casa começa a dar problema, aquele carro começa a dar problema, aquela vida começa a dar problema e acontecem as brigas. E de repente entra uma confusão aí e vocês nem sabem por que tá brigando. Aí vou dar um outro conselho. Hoje é dia do conselho, né? Hoje é dia das pérolas aqui. Você que é solteiro, você está entendendo? Você é solteiro. Então, se você quer viver uma vida de solteiro, então não case. Porque quando casa, a coisa muda. Entendeu? A coisa muda. Eu já fiz muitos casamentos, né? E nos casamentos, quando eu faço assim, a gente dá uma receita para durar o casamento, mas depende do comportamento dos dois. É experiência. Você não tem como explicar o que é uma experiência. Ela é única, ela é pessoal e ela é individual. Você só vai saber se a laranja é doce se você experimentar. Então não tem como dar uma regra. O bebê, quando nasce, o pediatra não entrega um documento e diz: esse bebê vai ser assim, você vai fazer... Não, ele entrega o bebê chorando nas mãos da mãe e ela vai ter que ter uma experiência de amamentar, ela vai ter que ter uma experiência de trocar fralda, ela vai ter que ter uma experiência voluntária, com amor, de criar aquele bebê com responsabilidade, com cuidado, com amor, com zelo. E não é diferente no casamento. E não é diferente com Deus. Você falou sim para Deus. Você falou sim para Jesus. Então ele vai falar, aqui não. Aqui sim, aqui você vai. Então a vida é linda, ela é maravilhosa. O casamento é lindo, ele é maravilhoso. Quem são os problemas? São as pessoas. Então, se eu conserto a pessoa, se eu me conserto, tudo vai bem. Então, nós precisamos melhorar. Nós estamos em construção. Deus vai se revelando a nós de uma maneira grandiosa, poderosa e sobrenatural. Esse programa é forte, hein? Hoje tem milagre, hein? Já já nós vamos orar a oração da fé, a oração dos milagres. E tem mais bênção aí, pastor Neto. Vamos fechar aqui com a seguinte conclusão. Céus abertos não dependem do ambiente,
mas da presença de Deus no ambiente. Né? Obrigado, Flor. Gostou? Forte essa palavra. Céus abertos É isso não aí que eu queria dependem falar. do ambiente, Era mas isso da que eu queria presença de Deus no ambiente. O Sim. ambiente pode estar ruim, mas Deus chegou ali, você chegou. Aliás, Jesus ele diz, né, que a pessoa que segue a Cristo, ele diz assim, vocês são sal da terra, você é um sal da terra e luz do mundo. Né? Então, se chega um filho de Deus num lugar e Deus está com aquela pessoa, aquele lugar vai ser mudado. Porque o sal A presença, o sal. dá sabor. Dá sabor, E a luz vai dar luz, iluminar. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Meu Deus do céu. Hoje está cheio de conteúdo, hein? A audiência está crescendo. Obrigado Vamos. pela sua audiência, hein? Obrigado, Amém. pessoal. Você está ligadinho aí já a oração da fé, a oração dos milagres, falando com os ouvintes. Muito bem, vamos um pequeno intervalo com a chamada dos agentes de Deus. Eu preciso dar um toque nisso aqui, pessoal. Você está ouvindo esse conteúdo, é bênção, é gratuito. Aqui você está recebendo aqui o ano inteiro, há mais de 21 anos, você está recebendo essas instruções, você não paga nada e não precisa pagar nada, é gratuito. Porém, minha gente, essa 1h30 nossa aqui, e esse mês de janeiro, eu estou batendo nessa tecla porque janeiro está no dia 21. Então a gente precisa do seu apoio, entendeu? A gente precisa do seu apoio aí, a oração e a semente financeira. Se você se sente chamado para semear uma oferta no Agindo Deus, semeie ainda hoje, se é o teu caso, entendeu? Porque você semeando, você está sendo o abençoador aqui do projeto. Aliás, a gente agradece aqueles que compraram a visão e há 21 anos está no ar. Você acha que nós estamos aqui há 21 anos nesse horário? Você acha que porque a gente é muito bom? Não, porque é Deus. É a presença de Deus que tem sustentado. Mas eu tenho orado pelos agentes de Deus, mas às vezes eu dou esse toque aqui, porque às vezes Deus fala assim, às vezes eu falo, Deus, fala no coração do povo, toca no coração do povo, e Deus tem hora que ele toca, mas tem hora que ele fala, não, você também tem que falar. Não que Deus dependa do que eu vou falar, é porque tem que falar. Né? Jesus fala assim, quem pede, recebe. Então eu tenho que dizer isso. Né? O Ministério Agindo Deus, quem impedirá, ele é mantido aqui por várias emissoras de rádio através de contribuições voluntárias dos nossos ouvintes. E espero que você seja um dos escolhidos no dia de hoje, bem no dia 21 de janeiro, você é um dos escolhidos aí para semear. Por que não? Deus ama aquele que dá com alegria. Senhor Deus, nós cremos nesta manhã que os céus estão abertos sobre essas vidas que nos Aleluia. ouvem, norte, sul, leste, oeste, Brasil, sim. mundo, povos e nações, pessoas desesperadas, angustiadas, desempregadas, que hoje pararam para ouvir essa programação, crendo que vai ter mudança, transformação, porque ele deu crédito à sua Sim. voz, deu crédito a essa palavra que foi semeada numa terra boa, frutífera, e vai ter fruto 30, 60, 100 por um, porque essa palavra encontrou guarida em uma terra preparada para receber a semente da palavra, a semente que é a palavra e entrou no coração. Por isso nós cremos que haverá unidade nesse casal, nesse relacionamento, a unidade dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, e haverá restituição Sim, e milagres. sim, Jesus. Pai, que eles possam se entender, que eles possam entender um ao outro, que haja, Senhor, amor e unidade, muito diálogo e comunicação, diálogo correto, comunicação saudável e correta entre os casais, entre as famílias. Em nome de Jesus, abençoa poderosamente os agentes de Deus, as colunas, os intercessores, Sim. aqueles incansavelmente que acordam nas madrugadas, orando pelas crianças, pelos jovens, pelos casais, os nossos intercessores, aquelas que oram nas madrugadas, nas manhãs e se preparam em equipe para orar, para que essa programação vá ao ar. Por isso nós te pedimos, abençoa as colunas que sustentam essa obra de evangelização, aqueles que investem, que semeiam, para que essa obra seja frutífera cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Abençoa e guarda-nos para a honra e glória do nome de Jesus, e todos digam amém, eu recebo, eu tomo posse. Abençoa essa água, esses documentos, essa peça de roupa, essa chave, esse CNPJ, esse passaporte, essa contas a pagar, contas a receber, CPF, RG, todos os documentos da empresa que estão sendo apresentados agora, fotografia, peça de roupa, tudo e todos, para a honra e glória do nome de Jesus, e todos digam amém, eu recebo, eu tomo posse dos céus abertos na minha vida, em nome de Jesus, amém. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail:
Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa. Somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente, para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades. Você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe. E terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá. Vai ser bênção para você. Deus te abençoe.